Deixa eu ler umas escrituras e falar algo aqui. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, somos iluminados. Vamos repetir? Pois em ti está a fonte da vida. De novo, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, nós somos iluminados. É a luz do Senhor que ilumina a nossa vida, que nos ajuda a ver o que não estamos vendo, entender o que não estamos entendendo, ter o discernimento, a clareza. Confia no Senhor e pratica o bem. Pratica. É pegar decisões e transformar em hábitos. Se aquilo que se torna um hábito não gasta nenhuma energia mental, eu faço no automático. Então, quantas coisas que eu tenho feito no automático que tem afundado com a minha vida? Se eu tomo decisões e pratico até se tornar um hábito. Então, eu faço, apenas sai, eu nem percebo, porque aquele sou eu. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim, é desse jeito, habitarás em paz na terra. Você vai habitar aqui em paz, você vai ter paz na terra. E te nutrirás com a fé. E você vai ser nutrido. A fé nos nutre. A fé vem do quê? Do ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ó. Um ato contínuo de ouvir e ouvir, ato contínuo de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Você lembra que a palavra meditar é no hebraico, não é a raiz, ela é literalmente rugir. Quem lembra desse culto? Então, quando você medita, é como um rugido. Imagina o rugido do leão, que assusta, que afugenta. Então, é um rugido de algo que tem vida, que tem poder. A única coisa que tem o poder de mudar a minha vida. Deleita-te, quer dizer, tenha prazer no Senhor. Aqui está o problema. Se eu tivesse que, hoje, neste dia, eleger... Não, por favor, me diga qual é o problema do momento. Ah, mas são muitos. Não, mas eu preciso de um. A falta de prazer na lei do Senhor. A falta de prazer no Senhor, que está no Salmo 1. Aquele que tem prazer, ele não faz força nenhuma, é o prazer dele. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer na palavra do Senhor. Ele tem prazer no Senhor. Prazer no Senhor. Ele tem prazer no Senhor. Então, deleita-te, tenha prazer no Senhor. Prazer na lei do Senhor. E Ele, se você tiver prazer nele, o que eu faço, meu Deus? Eu não sei o que eu faço para a minha vida mudar. Tenha prazer no Senhor, tenha prazer na lei do Senhor. E o que Ele vai fazer? Não é a Cléo que está dizendo? E Ele satisfará. O quê? Ah, então Ele tem interesse em satisfazer os desejos do meu coração? E como é que eu faço para viver isso? O que é deleitar nele? Ter prazer nele. Prazer na companhia dele. Prazer na presença dele. Prazer em estar com ele. Prazer em falar com ele. Oração é um prazer. Você desenvolve um prazer. Eu não gosto muito, eu tenho momentos com Deus, mas eu tenho um relacionamento com Deus. Eu preciso de Deus. Então eu não falo com Deus há um tempo pela manhã, pronto, cumpri, tiquei meu compromisso do dia, já falei com Deus. Não, isso não é verdade. Eu falo, quando você ama,
Você quer a companhia, você quer almoçar com aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa, você quer falar com ela, você quer, às vezes, só compartilhar alguma coisa, você só quer que ela esteja ali. Quando você gosta muito de uma pessoa, às vezes ela não precisa nem abrir a boca, ela só senta e fica ali. A companhia, a presença dela é gostosa, porque você a ama e ela te faz bem. Assim é Deus. Você simplesmente quer estar com Ele. Você quer a presença dEle. Então, isso é um relacionamento. O grande problema está aí. Você fala, é o grande problema das pessoas não entenderem que isso é um relacionamento. Eu me relaciono com Ele. Ele é meu melhor amigo, é meu companheiro. Ele é o que eu preciso. Eu sou. Digo, eu sou. Então, o eu sou o que você precisa. Você precisa de um amigo? Você precisa de um pai? Você precisa de uma mãe que te abraça? Você precisa de alguém que só te escuta? Você precisa de alguém para te apoiar? Você precisa de alguém para ajudá-lo? Você precisa de um bom conselheiro? Entrega. Uma vez que você entrega algo para alguém, pelo menos as pessoas normais, elas não vão tomar de volta. O problema é que as pessoas entregam e tomam, entregam, tomam, entregam, tomam, entregam, tomam. Senhor, eu entrego a minha vida. De repente elas estão tomando a vida de volta. O Senhor está dizendo, mas peraí, você não entregou? Agora ela já toma de volta e ela faz do jeito dela. Não, você entrega e você faz do jeito dele. Porque você entregou, ele é seu dono, ele é seu senhor. Entrega o teu caminho, que é a tua vida, é o teu caminhar ao Senhor. Confia nele de novo. E o quê? E o mais? Então ele está dizendo, olha, sabe tudo isso que você apresenta como problemas gravíssimos, seríssimos? Por que você apenas não entrega a sua vida? Confia em mim e tenha certeza que eu vou fazer o resto. Ele exibirá, está vendo? Está no mesmo, está no contexto. Ó. Ele exibirá a tua justiça. Você não precisa tentar mostrar que você é bom, que você é justo, que você é legal, que você... Não. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz. Ele vai mostrar para as pessoas que você é uma pessoa justa, correta, íntegra, suas qualidades. Ele mesmo se incumbe disso. E o teu direito, aquilo que é direito seu, que às vezes eu vejo gente tentando dizer, isso é direito meu, eu brigando pelos meus direitos. Por que você não entrega a sua vida nas mãos do Senhor? E você vai ver que Ele, aqui ó, Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o quê? O sol ao meio-dia. Sabe a hora mais quente do dia, que o sol está mais alto? O meio-dia. Então, o Senhor está dizendo, sabe, aquele momento que o sol está alto, que não tem como você não ver o sol. Todo mundo vai ver a sua justiça e o seu direito. A sua justiça e o seu direito. Porque eu vou exibir, como eu exibo o sol. O sol é exibido. Alguém pode esconder o sol? Se você disser assim, sol, você não vai nascer hoje. Grande coisa. É isso que o Senhor está dizendo. Ninguém vai poder impedir que seja visto a sua justiça e seu direito. Ouçam, ó reis, escutem, ó governantes. Eu cantarei ao Senhor. Eu cantarei louvores ao Senhor, o Deus de Israel. Então ouçam todos. O que eu vou fazer na minha vida? Qual vai ser o meu lema, o meu estilo de vida? Eu cantarei ao Senhor. A despeito de qualquer coisa, eu cantarei ao Senhor.
Assim pereçam todos os teus inimigos. É assim que vai perecer os nossos inimigos. Enquanto você está preocupado com seus inimigos, Deus não pode tratar com eles. Quando você foca a coisa certa, Deus pode lidar com os problemas, com os inimigos. Assim pereçam todos, não é alguns. Porque Deus não vai dar vitória numa área e na outra não. Pereçam todos os teus inimigos, Senhor. Mas que aqueles que o amam, e quem ama o Senhor? Aqueles que guardam os seus mandamentos, ou melhor, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, a sua palavra, mas que aqueles que o amam sejam como o nascer do sol no seu poder. Quando o sol, no seu poder, o sol até começa tímido, mas quando ele vem tinindo, não é? Tem como segurar? Não. Então você vai nascendo, olha como a Bíblia fala, pereçam os teus inimigos, mas aqueles que o amam sejam como o nascer do sol no seu poder. Quer dizer, quando ele vem, ele vem com força. E ninguém pode impedir o sol de nascer e vir com aquela força. Ninguém pode impedir uma pessoa que está assim, ó, vivendo assim no Senhor. De despontar, de crescer, de brilhar como o sol. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Leia a Bíblia, acredite nela e a sua vida muda. Mas que aqueles que o amam sejam como o sol, quando nasce em sua força. Agora, olha isso aqui. Eu vou ler alguns versículos e aí eu tento contextualizar ao máximo. O que eu não falar, leia os textos, complete, e você vai encontrar tudo absolutamente. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Nossa, quem não gostaria de ouvir isso, né? Quem é que ouviu isso? Vamos ver se você lembra. Hã? Não, pelo amor de Deus. Eu vou te ajudar. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo. Está vendo? Ninguém acertou. Você vê? Para quem ele falou, você nem lembra. Por quê? Porque ele era o filho da viúva, um cara que era chefe de trabalhos forçados, uma espécie de mestre de obras, um cara que ninguém imaginou na vida que ele saísse de onde ele está. Começou quando ele não aceitou os excessos de Salomão nos impostos, se levantou, não gostou daquilo. Aquilo mostrou que ele era contra aqueles excessos, ele estava do lado certo, havia um peso muito grande sobre o povo, ou seja, apesar dele ter ido por uma via errada, que é a rebelião, e ela é errada, que já já eu falo isso, havia uma motivação, aqui no caso dele, havia uma motivação nesse início certa. A forma estava errada, mas a motivação estava certa. Às vezes você pode ter uma motivação certa, mas a forma, o tom está errado. Ou às vezes, você tem até o tom certo, polido, a atitude certa, mas sua motivação está completamente errada. E você tem que unir o quê? Intenções e motivações certas com atitudes certas. Fazer o que é certo, da forma, com o coração certo. Esse cara foi o Jeroboão, filho de Nebate. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Uma pessoa que ouve um negócio desse aqui, tem que se preocupar com alguma coisa, tem que botar assim a mãozinha em alguma coisa. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que porque
Então, se Deus tem tudo de mim, eu tenho tudo. Então ele disse, ó, eu vou fazer você reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Então, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, ó, o exemplo é Davi. Estarei com você, edificarei, eu vou construir para você uma dinastia tão permanente, ou como está na Almeida, uma casa firme, tão permanente quanto o que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Porque nesse momento, o que aconteceu com os descendentes, com a dinastia de Davi, os descendentes de Davi? Que foi o Salomão, ele estava num momento assim, perdido. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Muito bem. Aí, vamos aqui para a 1 Reis 12, então eu li no 11. Eu não dei o detalhe, aquele detalhe que Aías está com uma capa nova, encontra Jeroboão, rasga a capa em 12 pedaços, pega 12 pedaços, ato profético, pega 12 pedaços, entrega para Jeroboão e fala, Deus vai entregar para você 10 tribos. Vai manter 2, que é Judá e Benjamim, com a dinastia de Davi, mas vai entregar para você todas as 10 tribos. Se cumpriu assim. Roboão, filho, o sucessor de Salomão, o filho dele, foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Olha só. O povo estava reunido para proclamá-lo rei. Então havia uma esperança de dias melhores. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido o rei Salomão, soube disso, voltou para lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Justíssimo o que o povo pediu. Tem trabalho pesado, impostos altos demais. Nesse tempo, diminua o trabalho, diminua os impostos, e nós vamos servir você. Nós vamos ser teus servos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido seu pai, Salomão, durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Ele foi lá para pedir, eu quero o conselho, a visão de vocês. Eram autoridades, pessoas mais velhas, tinham experiência. Olha o conselho que ele recebeu desses homens sábios. Eles responderam, se hoje, rapaz, vem cá, o rei, ó, se hoje fores um servo desse povo, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, porque é justo o que esse povo está pedindo, eles serão teus servos. E você vai seguir a vida maravilhosamente bem. Sirva esse povo vai servir você. Roboão, contudo, rejeitou o conselho. Aqui está o problema. As pessoas recebem direções aqui, conselhos sábios, bíblicos. Aí o que elas fazem? Elas rejeitam e vão ouvir o quê? Ó,
Contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Ele foi ouvir gente que não tinha experiência nenhuma, que não tinha construído nada, que não tinha cansado as mãos para construir alguma coisa. Foram ouvir pessoas que não estavam na direção de Deus. Gente que não tinha a menor condição de dirigir. Mas eu sempre falo, eu não, a Bíblia. Paulo disse, as más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações. O que mais o Senhor falou é, cuidado com o que você ouve. Cuidado. Porque uma vez que você ouve algo, você não tem mais controle. Aquilo vai ter um poder sobre você. Então, esse rapaz, esse rei aqui, o Roboão, o filho de Salomão, ele recebeu o reino unificado. Porque você lembra que Davi foi o rei que conseguiu unificar Israel, conseguiu conquistar terras que estavam lá habitadas por inimigos por gerações. Ele entregou o reino para Salomão de maneira que nos dias de Salomão não teve guerra. Esse rapaz vem para suceder o pai. A única coisa que o povo pede, que é justo, ele simplesmente ignora. E comete a maior tolice da vida dele. Porque é isso que muita gente faz. A pessoa está recebendo uma direção clara, que não tem como errar. O problema é que ela vai e ela faz ao modo dela. Isso está arrebentando com vidas. Elas ignoram os conselhos que elas recebem. E elas pegam conselhos, às vezes até de ímpio. De qualquer videozinho que elas pegam, ouvem por aí. De alguém que não conquistou nada. Elas estão ouvindo aqui o que elas devem fazer. Aí elas param e vão ouvir alguma fofoca, alguma ladainha, algum mimizento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos um Deus ferido. O que eu disse? Por que você não quer se ferir? Nós temos um Deus ferido. Olha em minhas mãos. Põe a mão do meu lado. Ô Tomé, para de duvidar e creia. O Deus que você proclama, que você acabou de cantar, é um Deus ferido. Que tem orgulho das suas cicatrizes, das suas marcas. Vejam as minhas marcas. Então, enquanto muitos não mudarem, não é à toa que o nosso país está como ele está. Porque, infelizmente, a maioria está no berçário, o berçário gospel. A maioria pegou esse espírito. Estou ferido, estou magoado. Eu me feri com a igreja. Teu Deus é um Deus ferido. O teu Deus é um Deus ferido. E sabe qual é o maior engano? Satanás chega para Jesus através, porque ele repreendeu Satanás da vida de Pedro. E o que Pedro estava fazendo? Pedro chegou e estava
xingando Jesus, brigando com Jesus, atacando Jesus. Foi isso? Escuta, o diabo não está preocupado em vir tentar você fazer uma coisa errada. O diabo, ele trabalha, a visão de Satanás, que muita gente não vê, que é por onde ele entra, que é a visão do anticristo, mas que na verdade é pró-Cristo. Ele chega com uma fala bonita e doce, mas com motivo errado. Certamente não morrerás. É claro que não, é que vocês vão ser como Deus. O que atraiu a Eva para aquela árvore não foi uma coisa ruim. A árvore não era ruim, muito pelo contrário, o fruto era bonito, que a Bíblia diz que era agradável ao paladar, ela olhava e dava vontade, porque era bonito. O Senhor não fez uma árvore feia, cheia de espinhos, com fruto horroroso, azedo. Não. A Bíblia diz, é que as pessoas não leem a Bíblia. Aí, como que Pedro vem e Jesus repreende Satanás da vida dele? Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso com o Senhor. Não, Senhor, o Senhor não pode ir à cruz. Não, Senhor, para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus, são as coisas de homens. O trabalho do anticristo, você vê claramente na tentação do deserto. Transforma essas pedras em pães, você está com fome. Que coisa justa, não é? Você faz milagres, fazer um milagre para você mesmo. Não tenha medo, pode se atirar daqui, porque os anjos vão correr e vão pegar você. Afinal, não, é o que está escrito, não é? E você acredita, não é? Pode fazer. Ele usou a palavra do começo ao fim. Então você precisa prestar atenção, e eu já disse isso aqui, que muitas vezes você vai ver o que é perverso e mal usar a palavra. Você só precisa discernir o espírito e ver em que boca, de que boca que está saindo. Me adora, você só tem que me adorar. E olha só todos os reinos da terra, eu vou dar para você. Rapaz, você não precisa desse negócio de cruz, rapaz. Isso é coisa do passado. Eu te dou tudo, me adora, e eu dou tudo isso para você. Você não tem que sofrer, não tem que passar por nada. Você não tem que ir para a cruz. Tem alguma coisa ruim aqui? Satanás apresentou alguma coisa horrível para o Senhor? Não. 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 Nada horrível. Tudo que imediatamente vem ao encontro da minha vontade e que eu sinto, é verdade. Por que eu tenho que passar por isso? É verdade, Deus está sendo injusto, é verdade, não precisa disso tudo. É por isso que a teologia atual é você lindo, você é maravilhoso, você é perfeito. Não, você não é seus erros. Você só cometeu um errinho. Mas você não é nada disso. Você é perfeito.
Deus não está olhando para isso. Não, Deus não se importa com isso, Ele não está preocupado com isso. Não, eu acho que não conhece a Deus, é um tal de, eu acho que Deus não liga para isso. Tira a cruz, não precisa negar. Essa é a teologia de demônios. Porque ela é anticristo, porque Cristo é o que mesmo? Cruz. E Satanás trabalhou para quê? Para impedi-lo que ele fosse Ele está na cruz, o que é que ele ouviu? Não, quem está passando ali dizia o quê? Desça. Quem estava do lado dele, um dos malfeitores? Livra! A você e a nós também! Você não é Deus! Então observa que é anticristo, mas é pró-Cristo. É anticristo, porque tudo contra o Cristo. O Cristo nasceu onde mesmo? Manjedoura. Foi perseguido logo ao nascer? Eles tiveram que ir para o Egito? O que é que o escritor aos Hebreus fala sobre ele? Aprendeu o quê? A obedecer. O que é que Paulo fala em Filipenses 2? A mesma que seja a atitude de vocês, a mesma que fez o que mesmo? Sentou no trono, botou a coroa, não de espinhos. Não, mesmo sendo Deus, não se apegou a ser igual a Deus. Mas se humilhou a mais baixa, se humilhou, se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, continue, e sendo encontrado em forma humana. Que humilhação! Deus tomou a forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente à morte, e morte da cruz! Quando tentam nos levar para fora disso, porque é anti tudo que Cristo. O que é anticristo? Anti a visão de Cristo, porque cristianismo é viver ao modo de Cristo. Então, anticristo é levar você a viver totalmente diferente de Cristo. Mas observe que tudo aqui é pró-Cristo. Mais tarde você vai entender tudo. A ideia é que está defendendo a Cristo, mas está levando Cristo para fora do seu propósito. Não foi isso que ele falou parafraseando para Pedro? Você não entende as coisas de Deus, só de homens. Para trás de mim, Satanás. Você quer me tirar do propósito. É isso que você quer. É esse o trabalho de Satanás. Levar pessoas a sair do propósito. Aí fica com essa ladainha. Ai, não concordo. Então busca um lugar que você concorda. Ai, eu não gosto. Busca um lugar que você gosta. Ai, porque eu acho, ninguém está aqui para achar. Eu não estou aqui para achar. Eu não faço o que eu acho.
Eu não faço o que eu gosto. Eu tenho que fazer, na maioria das vezes, o que eu não quero, que a minha carne está esperneando. Mas, toda vez que Satanás chega e diz assim, não, Cléo, você não precisa disso. Eu já sei, anticristo. Mas quer amaciar o meu ego, me tirar do propósito. Aí você vai e ouve o que você não deve. Conselhos errados, vozes erradas. Quem está perdendo com isso? Só a sua vida. Mas o povo não lê a Bíblia. O povo não lê a Bíblia. E olha que está dentro do ministério que prega, meu filho. O que eu faço é pregar. Mas o povo não presta atenção, não lê a Bíblia. Aí por que a minha vida não está indo? Porque você está seguindo conselhos errados. Deus está prometendo, está entregando tudo e está dizendo, faz assim que vai dar certo. Os conselhos aqui, se você continuar lendo, não faz não. Numa tacada só, o cara que ganhou um reino unificado, 3 dias depois, o povo estava reunido para proclamar o rei. Pediu para ele baixar o trabalho e os impostos. 3 dias depois ele ia dar a resposta, ele deu a resposta. 3 dias depois ele perdeu 10 tribos de uma vez. 3 dias depois ele perdeu 10 tribos de uma vez. O cara dos trabalhos forçados, que foi até o povo, tenta sair correndo e entrar na carruagem, os caras apedrejaram ele até a morte. Se rebelaram contra Judá, contra Roboão, contra a dinastia de Davi. E foram todos para Jeroboão. E agora então você pensa, Jeroboão vai fazer certo, porque esse cara ouviu, eu li para você. Eu vou dar tudo que o seu coração deseja, tudo que você tem que fazer é me agradar. Jeroboão fortificou Siquém. Nos montes de Efraim, onde passou a morar, depois saiu e fortificou Peniel. Ele começou fortificando. Agora, o cara está fortificando, está crescendo, né? Deus está abençoando. Agora, o que aconteceu ali? Jeroboão, meu Deus. O reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Eu preciso voltar a ler o que Deus falou para ele, para você, ou posso continuar? Você não esqueceu? Como que uma pessoa que ouviu isso de Deus, não, mas eu tenho que fazer isso, porque você tem que, eu não vou resistir. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto que edifiquei para Davi, darei Israel a você, humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. O cara fortificou os montes, Siquém, os montes de Efraim, aí agora, ele pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. O que eu li para você? Eu não vou ler de novo, não precisa, fique em paz. Você guardou? Uma pessoa que ouviu isso de Deus pode pensar um negócio desse? Mas você sabia que se você não mudar a sua mente, você está preparado para receber algo? Lembra que ele era o filho de uma viúva
o cara que veio de baixo, ele virou, aqui você já começa a ver o escravo que virou rei. Então agora eu preciso botar a minha mão para tentar segurar o que Deus me deu e que eu nunca teria. Eu preciso colocar a minha mão para segurar o que Deus decidiu dar para mim. O improvável, um cara sem condição nenhuma. Você acha que uma pessoa que chegou onde ele chegou precisa levantar o dedinho para tentar segurar alguma coisa, a não ser fazer o que Deus mandou ele fazer? A maneira de você segurar as bênçãos na sua vida é fazendo o que Deus mandou você fazer. Provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Foi isso que Deus falou para ele? Ele disse que ele ia transformar a vida dele numa casa firme. Ele daria a ele uma casa firme. Igual ele fez com Davi. Para Davi, todo mundo conhecia a história. Foi dito o quê? Teu reino nunca acabará. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, olha só, ele mesmo, olha o tanto que ele foi demoníaco. Por uma questão política, por insegurança, para segurar um negócio que Deus deu a ele. Novamente, sacrifício no templo do Senhor novamente, dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Próprio de quem? É o escravo que virou rei. A mente nunca foi renovada. A mente nunca foi renovada. Depois de aconselhar-se, com quem você andou tomando conselho? Quem você andou ouvindo? Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. Depois dele tomar conselho, não sei com quem, os caras mandaram ele fazer 2 bezerros de ouro. Vamos imitar Arão que fez lá atrás. Bom, se é para imitar, então conta a história toda no que deu. Deu tudo errado. Agora ele recebe um conselho. O cara que um dia estava contra os excessos de Salomão, agora ele vai fazer tantas vezes pior. Que a Bíblia, quando fala os pecados de Jeroboão, está falando da coisa mais absurda, terrível. O rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, eu só quero poupar vocês. É muito sacrifício até Jerusalém. Imagina ter que subir constantemente para ir lá oferecer sacrifício. Sabe o que eu pensei, gente? Para tirar vocês dessa dificuldade, eu pensei assim, eu vou fazer uns templos por aqui e botar uns deuses aqui. Assim é só vocês irem ali, está pertinho, não tem sacrifício. Mas tinha muito sacrifício aos deuses errados. E a destruição, foi aqui que começou. Porque daqui, depois veio aquela devastação que foi o exílio assírio. Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, Israel. Que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel. Betel o quê? Casa de Deus. Outro em Dan. Então ele foi lá para uma ponta e veio para cá. Olha como a divisão é clara. Dan, o brasão da tribo de Dan era uma serpente.
Então é a divisão entre a casa de Deus e Dan, entre Betel e Dan. E tem gente que acha que consegue viver assim, um pouco em Deus, um pouco com o mundo. Um pouco na casa de Deus, em Betel, um pouco em Dan. Um pouco da serpente, um pouco do templo, um pouco de Betel, um pouco de Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão, aí ele foi escalando. Está dando certo, eu vou escalar. Construiu altares idólatras e designou sacerdotes entre o povo. Ele começou a criar um culto, tudo igualzinho que se fazia em Jerusalém, para enganar o povo, para manter o controle sobre o povo. E designou os sacerdotes entre o povo, e apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês. Essa era a festa qual? Da Páscoa. Ele fez igualzinho, semelhante à festa realizada em Judá. Tudo parecido, parecia. Tudo era bem parecido. Parece que é de Deus. Parece que está pregando a palavra de Deus. Parece que está adorando a Deus. Parece que está servindo a Deus. Parece muita coisa. Só que não é não. Semelhante à festa de Judá, ele ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu. Ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Ele construiu um altar em Betel. Lembra de Betel? Quanta história em Betel, né? Lembra de Abraão com o seu altar, depois Jacó. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar queimar incenso. Então, essas pessoas, elas receberam tudo, mas elas não tiveram caráter. Porque ao invés de elas ouvirem a Deus, elas ouvirem as vozes certas, elas não ouviram a Deus. Elas não ouviram as vozes certas. Os conselhos que elas receberam, as vozes que elas ouviram, afundou com a vida delas. Levou esses reis para perdas, fracassos dos seus descendentes, a vida deles. E eles não foram sozinhos, eles levaram, especialmente Jeroboão, levou gente demais com ele. Ele atraiu um dos maiores. Esse foi um massacre, que foi o Império Assírio. O exílio assírio. E tudo começou aqui. E como começou? Deus levantando, dando a um homem que não tinha a menor possibilidade, tudo, fazendo a ele uma promessa permanente. Ele falou, igual falou com Davi, um reino vitalício, um reino permanente. Mas, cuidado com o que você ouve, quem você ouve, para onde você olha. Escrituras nos alertam.
Quantas vezes eu vi gente no lugar certinho, tendo oportunidade de seguir a vida, com promessas incríveis. Depois fica lá, estou perdido, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Como não sabe? Todos receberam direções, mas não quiseram ouvir, não quiseram fazer. Por isso aconteceu o que aconteceu. Porque normalmente o que é nos direcionado a fazer, quando Deus nos direciona, vai exigir mesmo. E sempre vai ter uma vozinha para apresentar um caminho que momentaneamente vai parecer mais fácil, mas que mais tarde vai me cobrar caro demais. Eu comecei lendo para você que em ti está a fonte de vida. Graças à tua luz somos iluminados. No Talmud fala que o maior ladrão é o ladrão da coragem. A coragem de você cumprir com o chamado, com o propósito de Deus. Você sempre vê o que está preparado para ver. Se você não ampliar sua mente, você está preparado para ver de uma maneira. E é onde você pode perder sua vida. Você precisa se preparar para ver como Deus, e só tem um jeito, ouvindo a palavra. Se você não quer passar por nada, você está servindo ao Deus errado. Aliás, você não está servindo coisa nenhuma. Você está achando e se enganando que está servindo a esse Deus, mas o nosso Deus é um Deus ferido. Eu não vou entender como pode algumas pessoas terem um comportamento totalmente anticristo e dizer que estão servindo a Cristo. Totalmente anticristo. Quando a Bíblia fala do espírito do anticristo, o que você acha que fala? Você está achando que vai trazer uma coisa feia para você? Todo dia cresce. Você vê. Você não precisa mais disso, você não precisa daquilo, você não precisa daquilo. Gente, hoje em dia já não precisa de um monte de coisas. Eu tenho ouvido cada coisa aí que é de arrepiar os cabelos da cabeça. Não precisa mais nada. Não precisa nem de Cristo mais, porque o sujeito dá conta sozinho, não precisa mais, não precisa sacrificar. Ele não precisa renunciar. Ele não precisa ser assíduo, ele não precisa honrar a igreja, ele não precisa honrar a família. Tem de tudo. Tem teologia para todos os gostos. Tem Jeroboão e Roboão para todos os gostos. Tem de tudo. A visão do Pedro é a visão que eu mais vejo sendo explorada hoje em dia. Não, você não precisa disso. O que mais você ouve é isso. Não precisa dizimar. Não precisa frequentar a igreja. Não precisa manter casamento, dependendo. Você já viu que agora tudo é abuso emocional, psicológico, abuso não sei o quê, abuso não sei o quê. Eu fico pensando, rapaz, tudo é abuso. Eu não estou dizendo que não exista. Eu estou dizendo dos equívocos e as distorções. Exceções não é regra. Tem exceções. Mas nós trabalhamos com o quê? Com a regra. Não é possível que a maioria agora, é a maioria, é a minoria que entende as coisas ao modo de Deus. A maioria vai na onda. Você pode ver, se ouve uma pessoa, você sabe quem que ela está ouvindo.
Não precisa mais nada. Não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa... Não precisa. Você não precisa mudar. Não vamos falar de pecado, senão o povo não firma, o jovem não firma. Como eu ouvi da pastora quando fui lá na Califórnia. Como vocês abordam a questão da virgindade? Ah, que os jovens não se preocupam com isso não. Eu falei, como? Não, isso aqui não é falado, isso aqui não é... Ninguém preocupa com isso aqui. E assim, ó, só que uma vez Jesus volta, acabou. Eu estou viva hoje, você está vendo aí? Não tem uma regra. Pessoas jovens, você ouve, morreu. O homem está ordenado, mas morreu uma vez, depois segue o juízo. O que eu escolho aqui, o que eu estou escolhendo aqui agora, é como será depois. Eu estou escolhendo a eternidade. As escolhas que eu faço aqui determinam como eu vivo aqui. Está determinando onde eu vou passar a minha eternidade. Mas a Bíblia alertou, Jesus alertou que no final dos tempos seria como o quê? Como nos dias de Noé. O povo estava vivendo numa completa indiferença. Quebra de aliança, vida hedonista, comiam e bebiam, só pensavam nisso. Comprar, comer, beber, hedonismo. Casavam-se e davam-se em casamento, quer dizer, quebra de aliança. Ninguém está preocupado em honrar mais nada. E como os dias de Ló. Aí vamos lá e ver como é que eram os dias de Ló. Imoralidade absurda, que do mais jovem ao mais velho, tentaram os homens invadir a casa de Ló para poder violentar os anjos. Está escrito. Então a gente precisa levantar, nós precisamos nos levantar e acordar enquanto temos tempo. Nós não podemos ir na moda, porque de tempos em tempos tem uma moda nova, uma teologia nova, um movimento novo. Dentro da igreja, de tempos em tempos, a gente vive uma situação, algum tipo que o diabo vai, começa, cada tempo você percebe para onde está indo. E não termina bem. Rebelião é como pecado de feitiçaria, vai destruir com a sua vida. Fofoca vai destruir com a sua vida. O que você contamina uma pessoa hoje vai voltar contra você. Quem tem propósito, vive uma vida elevada. Ouve a voz certa. Está focado na coisa certa. Tem gente que só sabe reclamar. Ele não faz o que ele tem que fazer e depois ele sai caçando algum problema. Como se alguém fosse culpado dos problemas dele. Eu vou falar igual Lamentações. Se você tem que queixar, queixe-se dos seus pecados. Está se queixando de alguma coisa? Vai se queixar dos teus pecados, amigo. Queixe-se dos seus pecados. Mas o povo não lê a Bíblia. Você, não adianta tentar procurar um erro fora de você, o erro está em você. Por isso que eu aprendi cedo, eu não procuro erros fora de mim. Eu procuro em mim.
Porque se eu conserto o que está acontecendo comigo, eu conserto o resto. Eu tenho que consertar em mim, o problema está em mim. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro, eu não posso mudar a vida do outro. O que o outro está fazendo não afeta a minha vida, mas o que eu estou fazendo afeta a minha vida. O que o outro fala a meu respeito não carrega glória, mas o que eu falo a meu respeito carrega maldição ou glória. Se você entender sobre Roboão e Jeroboão, você vê que os caras ouviram conselhos errados, as vozes erradas, tiveram a oportunidade certa, fizeram a coisa errada, tentaram mostrar que era uma coisa boa, mas a intenção era totalmente equivocada. Criaram problemas gigantescos, para eles, suas famílias, seus descendentes e para muitas pessoas. O que o Jeroboão fez 10 tribos desaparecer. Você sabia que as 10 tribos desapareceram? Desapareceram no exílio da Síria. Elas desapareceram. Como é que uma pessoa pega algo com uma promessa tão grande e faz virar pó desse jeito? Eu li para você como é que você faz para transformar o propósito de Deus na sua vida, as promessas de Deus para a sua vida, a coisa mais linda que Deus planejou para a sua vida, virar pó. Que é o que muita gente tem feito. Tem transformado em pó as promessas de Deus para a vida. O que Deus colocou diante delas, elas têm transformado em pó, por causa do orgulho, da arrogância, das imaturidades, por não ouvir as vozes certas, a voz certa na verdade, porque na verdade eles ouvem vozes, os conselhos que provêm de Deus. É muito difícil, teu Deus é um Deus ferido. Você acha difícil servir o Senhor? Ele diz para você, Ele te avisou. Ninguém entrou aqui inocente. Ele disse assim, ó, se você quiser me servir, você tem que ser como um construtor. Você tem que fazer o cálculo certo, financeiro e estrutural, para ver se você tem condições de levantar esse prédio e estruturar esse prédio da maneira que tem que ser. Você esqueceu? Ele não te enganou. Ele nunca disse que ia ser fácil. Essa teologia de que o Senhor quer o tempo inteiro você bem, feliz é anti. Porque Ele quer você mal. Você tem que sair daqui mal. Mal com você, mal com o seu estilo de vida, confrontado, incomodado. Tem que gemer aqui dentro. O culto tem que confrontar você, tem que mexer com as suas entranhas. Não, Ele não quer você feliz. Você esqueceu que está em Tiago? Entristeçam-se. Gemam, é hora de gemer. E reconhecer suas misérias. Mas o povo não lê a Bíblia. Ele quer você. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, por ver suas misérias e entender Jesus, como o Senhor é bom e como eu tenho sido miserável. Eu não quero passar por nada, mas o meu Jesus, a quem eu vivo dizendo para os 4 cantos aí,
Ele é meu Deus, Jesus. Acabei de cantar. Não, mas eu não quero. Não, mas Jesus não é seu. Mas esse negócio de cruz, esse negócio de ser ferido, esse negócio de... Negue-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Quando você ficar com mimimi, lembre-se que o teu Deus é um Deus ferido. E que se orgulha. Você vai ver ele várias vezes mostrando as suas marcas. Com seus olhos fechados, a mão no coração, clame aos céus e tome decisões. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, porque às vezes eu tenho vergonha de mim, eu tenho vergonha, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me! Ajuda-me! Ajuda-me a permanecer firme no que a sua palavra diz. Não é a minha teologia, não é o meu achismo, não é o que eu quero, mas o que é verdade. Quantos que estão mais caminhando na direção totalmente ante o Senhor, mas com frases tão meigas e tão espirituais, que tentam mostrar que são pró o Senhor, que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, até que o Senhor mexa nas circunstâncias, até que a pressão chegue, até que os desafios cheguem, até que o Senhor puxe a corda e exija um nível mais alto. E então, alguns já começam a procurar um problema. E como de vez em quando aparecem uns de um nível de ignorância tão grande, que acham até bonito dizer que estão discutindo com o Senhor, que estão bravos com o Senhor. Os caras fazem as escolhas que eles querem, fazem as suas bênçãos e promessas virarem pó, e depois eles querem brigar com o Senhor. É Roboão querendo brigar com o Senhor. É Jeroboão querendo brigar com o Senhor. Eles ouvem as vozes erradas, eles transformam em pó as coisas grandes que o Senhor dá, e depois querem discutir com o Senhor. Mas eu oro no início dessa reunião por temor, por despertamento, por revelação. Por revelação, é o que eu li, Senhor, vou ler de novo, pois em Ti está a fonte da vida, graças à Tua luz, somos iluminados. Então traz luz, põe luz nas nossas trevas, põe luz no nosso entendimento, arranca, Senhor, a cegueira, a ignorância, a imaturidade, arranca, Senhor, e coloca temor. Levanta um povo consciente, maduro, desperto. Um povo que tem coragem para te servir. Porque tem gente que diz que te serve, mas não te serve coisa nenhuma. Tem que ter coragem para te assumir, coragem para te servir, coragem para viver uma vida rendida. Coragem para viver uma vida santa. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Pai. Porque eu tenho consciência que a começar por mim, eu preciso tomar decisões que para mim são difíceis, são dolorosas. Mas é hoje, Senhor. Hoje nós vamos fazer o que a gente tem que fazer. Porque o nosso Deus é o Deus ferido.
E nós, muitas vezes, estamos nos poupando. É um tal de se poupar. Não estamos aqui para nos poupar, mas para assumi-lo, negar a nós mesmos, rasgar a nossa carne e nos humilhar. Chega de infantilidade, chega de imaturidades. Chega de queixas sem fundamento. Senhor, tira o teu povo. Começar por mim, Senhor. Eu sou a primeira, eu falo como Paulo. Eu falo como Paulo. Eu sou a mais necessitada, Senhor. O Senhor sabe que às vezes eu não quero te entristecer. Mas eu sei, Senhor, que às vezes eu também. A minha boca fala demais. Eu tenho meus impulsos. Eu também, Senhor. Começa comigo. Mas eu te amo. E eu quero. E eu acredito. E eu preciso. E eu preciso. Eu acredito. E eu sei que eu sou pressionada todos os dias. Todos os dias é uma pressão violenta. Mas ajuda-me, porque eu não me renderei. Eu sei o que eu acredito. Eu sei o que é verdade. E ainda que doa, e tem que doer mesmo, porque agradar o Senhor dói, a carne não quer, a nossa boca grande não quer calar, nós nos incomodamos, nós achamos que nós somos melhores do que o Senhor. O Senhor recebeu cusparada, açoites, coroa de espinhos, tapa na cara, humilhações, vinagre, insultos, ataques, rejeição por onde ia. Foi chamado de louco pela sua própria família. Pressão de todo lado para o Senhor não ir para a cruz. Não cumprir com o seu propósito. Mas o Senhor não aceitou. O Senhor foi até o fim. Até o fim. E aí, nós, por uma pequena coisa, tão inferior, o Senhor já passou por tudo, já conquistou tudo. Tudo que eu tenho que fazer é me esconder no Senhor. Eu quero uma igreja madura, Senhor. Senhor, aqueles que não querem amadurecer e estão aqui para contaminar os outros, eu vou pedir que o Senhor tire. Eu quero uma igreja cheia, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não trabalho por números, eu trabalho por qualidade. Eu não quero gente que passa uma vida inteira procurando defeitos. Se ele procurar, ele vai encontrar. Então ele tem que abrir o próprio ministério dele. Quem sabe ele vai ser melhor do que todos nós. Eu quero gente madura, Senhor. Eu quero um povo que luta pela tua obra, que luta pelo teu reino, que ama a tua obra, que ama o teu reino, que ama pessoas, que está disposto a sacrificar pelo teu reino. Eu quero homens e mulheres que honram o Senhor, honram a família, honram a tua igreja, honram o teu reino, honram o propósito. Eu quero uma igreja que está disposta a ser ferida, porque serve a um Deus ferido. Eu quero um povo que vive como o Senhor nos mandou viver. Não que busca um estilo de vida anticristo, mas tentando mostrar que está a favor de Cristo. Guarda no Senhor. O hedonismo está tomando conta. As pessoas estão se contaminando. Está acontecendo como foi nos dias de Noé. A raça humana foi sendo contaminada por um padrão.
E sobrou só Noé. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, porque cada dia que passa, o Senhor falou que o amor de muitos ia esfriar, e a gente vê esse esfriamento, e um nível de ofensa, é um ofendido de cá, outro ofendido de lá, ofendidos com o Senhor, ofendidos com as pessoas, ofendidos com a vida, ofendidos com a igreja, ofendidos, é um povo ofendido, é um povo amargurado. A amargura está destruindo com pessoas, porque elas não querem se renovar, elas não querem uma renovação mental, elas vivem uma religião fria e vazia, e elas não deixam a palavra romper as barreiras e levá-las a mudanças. Mas eu oro por mudanças, Senhor. Eu oro por mudanças, eu oro por mudanças. Eu oro por mudanças, por um temor tão grande que constrange. Eu oro por mudanças. Que cada um se vista dessa palavra, que o Senhor traga renovação mental, troca de coração, uma mudança na forma de pensar e de ver, de se comportar. Eu oro por mudanças, meu Deus. Eu oro por mudanças. Receba um espírito novo. O espírito novo seja completamente transformado, renovado. Tenha a sua vida mudada para sempre. Em o nome do Senhor Jesus. Que a pessoa que vai sair desse 5º jejum, eu abro o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2025, ano do melhor vinho. Com essa convicção de que o teu povo, que todos nós vamos sair daqui num nível mais alto. Diferentes, renovados, transformados, conscientes. Com visão, com clareza, com um alvo claro, e vamos persegui-lo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.